eu sou a Cláudia Carleto e a partir de agora você fica comigo no Panorâmica, a revista eletrônica da TV Alesp. Audiência pública do Orçamento 2015 em São José do Rio Preto. Vamos ver como foi? Como vem acontecendo nos últimos 10 anos, a Câmara Municipal de São José do Rio Preto, a 450 quilômetros da capital, abre as portas para recepcionar os deputados da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento em audiência pública para colher sugestões ao orçamento do Estado. Na mesa de trabalho, a presidência coube ao deputado Orlando Bolsoni, do PSB, o anfitrião do encontro. O presidente da Câmara foi à tribuna e sugeriu a construção de um hospital veterinário na cidade. Os vereadores de Rio Preto e região trouxeram diversas propostas de ações e programas de governo. As prioridades escolhidas em Rio Preto foram educação, segurança pública e funcionalismo. O deputado Francisco Tito, do PT, foi à tribuna pedir mais motivação ao espaço de democracia que é a audiência pública. Nesta audiência pública, que já há 10 anos vem correndo no Estado, que foi uma conquista extraordinária dos deputados da Assembleia Legislativa, com a intenção de trazer a Assembleia para mais próximo do povo, para que a Assembleia, que essas audiências sejam um pouco o braço espichado da Assembleia Legislativa, se aproximando da população. Líder do PT na Assembleia Legislativa, o deputado João Paulo Rilo, que é de Rio Preto, foi solidário com a indignação do funcionalismo público com o governo. É óbvio que vocês sabem que pode contar com a bancada de oposição, especialmente na Assembleia Legislativa. Que nós lutamos juntos aqui. O pouco avanço que tem, às vezes, é fruto de uma resistência da bancada de oposição. O deputado Oswaldo Virgínio, do PSD, que conhece a região, falou da precariedade de algumas rodovias. Nós estamos levando aí as reivindicações para São Paulo, vamos falar junto ao secretário de Segurança Pública, ao governo do Estado de São Paulo, e vamos ver se a gente consegue ajudar essa região, com certeza, que é o de melhor que nós precisamos fazer aqui, né? A equipe da Assembleia, que está desenvolvendo um trabalho brilhante no sentido de informar de forma isenta, mas completa e muito competente, informar a população, saber mostrar, trazer para o interior que a Assembleia Legislativa é um órgão que atua, é um órgão que muda a vida das pessoas. A ameaça de falta d'água em São Paulo foi o tema do programa Assembleia Debate dessa semana, com a deputada Ana Perugini, do PT. Acompanhe comigo. Júlio, que relação a gente pode fazer entre escassez hídrica e perda de água, e entre perda de água e falta de saneamento básico? Bom, são três temas que têm as suas próprias lógicas. Um deles é a escassez de água, que é uma situação que estamos vivendo hoje, devido por causa que tivemos um verão não chuvoso, que não é uma coisa atípica, porque ela faz parte da evolução hidrológica normal, não só daqui como do mundo inteiro. Então é uma coisa previsível, não é uma coisa que aconteceu assim de improviso. Isso é um dos aspectos. O outro dos aspectos é o seguinte, é porque que o sistema sofreu essa situação. Todo o sistema de abastecimento de água, ele tem que prever no seu projeto e na sua construção o que se chama segurança hídrica. Segurança hídrica vem a ser o quê? Exatamente ele ter capacidade para superar essas variações sazonais das precipitações hidrológicas que ocorrem normalmente, sem atrapalhar a distribuição de água, porque a água não pode ser, ela tem que ser distribuída permanentemente à população, porque é um problema de saúde pública, e a hora que a população fica sem água, ela está sujeita à ocorrência de doenças. E a terceira colocação que você fez aí, que é o problema das perdas no sistema, esse é um problema de operação de sistema que tem a sua própria lógica, as suas próprias características, é extremamente importante, porque São Paulo, principalmente na região metropolitana de São Paulo, nós temos perdas de água que, de acordo com as informações de um lado e de outro, é de 25% a 30%. Quer dizer, um negócio que é da ordem de 25 metros cúbicos por segundo, é um negócio brutal, a perda de água. Ela existe, está ocorrendo. A Sabesp diz que está investindo nesse tipo de coisa,
mas a redução que se consegue nessas perdas é muito pequena em função do tamanho dela. Como é que ela continua sendo muito importante e é mais um fator que agrava essa crise que nós estamos tendo agora nesses últimos meses. Não quero prolongar porque os assuntos são realmente muito complexos e dá oportunidade aos meus companheiros de darem a sua opinião. Antônio Carlos, a mesma questão. Que relação é possível se fazer entre escassez hídrica e perda de água, e entre perda de água e falta de saneamento básico? É o que o professor Júlio falou. Quando a gente tem seca aqui em São Paulo, que na história hidrológica do tempo que nós temos registro, em 53, 54 foi um período bastante seco para a gente. E nesse mesmo período, na Europa, a Holanda ficava debaixo d'água. Sofreu a maior inundação, morreram mais de 3 mil pessoas. E a Holanda investiu nesses anos em obras contra enchentes do seu serviço de drenagem urbana e todo o seu sistema hídrico. Então ela aprendeu. Então hoje ela tem uma segurança hídrica muito maior do que existia, né? A população tomou a decisão de mudar essa situação. E coincidentemente, nesse ano de 2014, nós novamente com uma seca, e a Europa passando, principalmente o leste europeu, com uma grande inundação, né, nós temos, acho que a Iugoslávia está debaixo da água, Iugoslávia já não tem mais, né? Acho que era a Sérvia, agora está debaixo da água, teve problema de enchente na Inglaterra também. Então é uma gangorra, né? A seca aqui é enchente em outro lugar do mundo. Então, quem aprendeu com o evento, que é cíclico, que ele acontece desde que o mundo é mundo, né? Sempre ocorreu enchentes e secas, e vai ocorrer também, só que nós temos que nos preparar para isso. Então a falta, ela foi uma falta anunciada, porque nós devemos esperar por novos eventos. E cada vez que ela vem, ela pode vir um pouco mais severa ou menos severa. Então não foi feito um investimento para isso. Quanto às perdas no sistema, eu acho que elas são superiores a 30%, bem mais superiores, chegando até 40%. E nessa dimensão, nós temos assim, praticamente o que se tira do Cantareira, você tem grande parte, ou mais da metade desse volume é perdido, essa vazão é perdida na distribuição, e é justamente o que falta na bacia PCJ, né, seria o que é desperdiçado aqui. Mas a recuperação dessas perdas, ela é muito custosa, né, porque você tem que abrir as ruas, trocar a tubulação, interromper tráfego, fazer o remendo dessa cirurgia que é feita na cidade, e para economizar 1 metro cúbico. E é mais barato trazer esse metro cúbico de outro lugar. Então a decisão tomada foi deixa vazar e aumenta a água no sistema. Só que isso tem um limite, né? Porque a água está cada vez mais distante, está cada vez mais cara. E em caso de escassez, o que nós estamos passando, este valor não foi computado quando se tomou a decisão de procurar a solução mais barata. Hoje ela está se mostrando que foi uma solução bem mais cara. Porque hoje não tem de onde trazer água em curto prazo. Então, se esse problema de seca existia por alguns anos, nós vamos ter um racionamento durante 10 anos. A gente vai ter que conviver com isso, porque qualquer solução de engenharia levaria 10 anos, de 5 a 10 anos para resolver. E sem a água, nós temos o problema de saúde também, né? E não só a saúde, mas todas as atividades humanas, elas utilizam água. Então, sem água, você tem indústria, não funciona. Com falta de água, com racionamento, lugares que têm grande concentração de pessoas não podem funcionar. Então, escola, falta de água, não tem aula, dispensam os alunos. Hospital sem água, como que trabalha em hospital? Restaurantes, como vão trabalhar sem água? Não funciona. E isso toda a cadeia produtiva. Então, nós temos problema econômico, social, porque se a cadeia produtiva não funciona, nós podemos ter desemprego, e além do sanitário, né, que aumenta as doenças, porque 85% das doenças são de veiculação hídrica. Então, esse panorama que a gente enxerga no período de não ter aprendido com outros eventos anteriores. Deputada Ana, o Antônio Carlos destacou aqui a expressão falta anunciada. É isso mesmo? Os gestores públicos e a sociedade não estavam preparados para essa escassez hídrica, ou a falta foi anunciada mesmo? Antes de tudo, eu queria agradecer ao professor Júlio, que é uma pessoa bastante ocupada e muito conhecedora do assunto, pela oportunidade de estar aqui no programa. Agradecer ao professor Zuf, que saiu lá da Unicamp e veio até aqui, deixando compromisso para poder, de fato, fazer a gravação dentro de um programa com um tema tão relevante. Agradecer a oportunidade a você, Mauro. E dizer que nós temos um sistema que foi idealizado, começando lá de 1862, foi idealizado fortemente em 1974, inaugurado em 1985, e desde então, e nessa obra que foi inaugurada em 1985, não se mexeu em absolutamente nada.
Enquanto isso, a população da região metropolitana de Campinas e a população aqui da região metropolitana de São Paulo continua crescendo. Então, se nós olharmos só o dado numérico, né, e o tempo, o volume da água que se produzia, que continua se produzindo o mesmo volume de água, e a população que cresceu, a indústria que cresceu, a sociedade que cresceu, nós já teríamos, por isso, só por essa equação, de fato, o anúncio de que haveria uma escassez de água. Além disso, nós temos, como o professor Rufo disse, nós temos esse ciclo da natureza, que é um ciclo natural, que acontece, que já é previsto pela ciência, pelo Serviço de Meteorologia. Aliás, nós já tínhamos um anúncio de um período de estiagem que teve início em 2012. Por isso que no ano de 2011, quando a Sabesp ainda não havia apresentado, né, um programa que foi previsto na renovação da outorga, no ano de 2004, de que a Sabesp deveria apresentar a viabilidade de uma independência hídrica aqui de São Paulo em relação ao sistema Cantareira, e que isso não foi apresentado pela Sabesp, nós anunciamos, olha, nós podemos ter um apagão da água, porque vai começar o período da escassez. Uma audiência pública discutiu as condições de professores readaptados na rede estadual de ensino. Um dos principais problemas da categoria é a perda da aposentadoria especial. Maria do Socorro é professora do ensino fundamental há 30 anos. Tem LER, lesão por esforço repetitivo. Agora é professora readaptada. Professor readaptado é um professor que desenvolveu algumas doenças que pode ser LER, ou algumas doenças que têm acometido os professores atualmente, como doenças de cunho emocional. Esses professores são afastados das salas de aula e passam a atuar em outras funções dentro das unidades escolares. Com problemas de saúde e sem condições de dar aula, o educador começa a viver um novo problema com a readaptação. Os professores readaptados, na realidade, são excluídos. Em algumas escolas existe assim uma certa, como poderia dizer, tolerância com o readaptado. Outro assunto abordado na audiência pública de hoje foi o projeto de lei 01 de 2013. Nele, o professor readaptado assegura o direito de ter uma aposentadoria especial. Muitos estados já reconhecem, aqui a Prefeitura de São Paulo já reconhece a aposentadoria especial, mas o estado de São Paulo tem uma interpretação totalmente equivocada contra os professores readaptados. E nós estamos fazendo aqui duas lutas, uma em relação à Assembleia Legislativa para aprovar o nosso projeto, PLC número 1, e também pressionando a PGE, a Procuradoria Geral do Estado, para que ela interprete corretamente a legislação, concedendo a aposentadoria especial para o professor readaptado, porque ele é integrante da carreira do magistério. O programa Inclusive dessa semana teve uma convidada super especial. A apresentadora Júlia Nakayama recebeu a Miss Brasil Deficiente Visual 2012, Caroline Fernandes. Sobraram beleza e história de superação no estúdio. Olha só. Está conosco aqui no estúdio Caroline Salles, professora de inglês e pós-graduada em acessibilidade. Mas isso é só parte da história de superação da Caroline. Em 2012, foi eleita Miss Brasil Deficiente Visual. Oi, Carol, tudo bem? Tudo bem, Julie. Um prazer estar aqui com você hoje, participando do seu super programa que eu acompanho aí. É um prazer recebê-la aqui também. Carol, Miss Brasil, né? Me conta um pouco como é que foi essa história. Me conta, foi o que eu me perguntei quando saiu. Eu falei, Carol, te conta um pouco dessa história. É isso mesmo que você vai fazer e tal? Eu sempre acompanhei o lançamento do concurso Miss Brasil Deficiente Visual. O primeiro foi em 2011, a vencedora foi Gisele Ibe. E quando teve, eu recebi o regulamento e tal, e pensei, será que eu me candidato? Não, deixa pra lá. Ignorei, mas guardava o e-mail lá, né? Mas não me candidatei. Depois passou em 2012. Teve gente que perguntou, você não vai participar? Não, acho que não. Ah, não, eu acho que você deve ir e tal. Então eu me baseei, aliás, Kezinho, que foi ele é o marido da secretária da UNCB, que é a Organização Nacional de Cegos do Brasil, que deu a maior força para eu participar. Até agradeço hoje pelo incentivo. E aí eu me organizei para isso. Eu tive 1 mês e 7 dias de preparo. Foi um tempo razoavelmente curto para participar.
mas o suficiente para eu colocar na minha cabeça vários aspectos importantes para essa candidatura, né? Que muito ao contrário do que se pensa, o concurso de Miss, tanto convencional quanto de Miss com deficiência, a gente tem que se empenhar não só na questão física, como o preparo para responder perguntas, a sua própria colocação na sociedade enquanto pessoa, no meu caso, enquanto pessoa com deficiência. Então, eu coloquei na minha cabeça, eu quero participar. A partir daí, foi só uma escada que eu fui subindo, como tantas outras coisas que eu faço. À medida em que eu me preparava, eu pensava, bom, se eu perder, não sei se eu vou lidar, como que vai ser, como que eu vou lidar com isso, porque eu me programei para ganhar, para vencer, na verdade, não só ganhar o concurso, mas vencer a situação como um todo. Fiz isso, foi muito legal quando saiu o resultado e não parou por aí, porque as consequências de um concurso de Miss Deficiente Visual é encorajar as mulheres com deficiência de que a gente tem potencial, não só na questão física, mas de autoestima mesmo, de superação como um todo, né? E tem sido um trabalho de olho bem legal que eu tenho tido a oportunidade de desempenhar. E você representa, né, uma parcela de modelos que não é muito convencional, né? Como é que é ser Miss Brasil Deficiente Visual? É muito novo, a princípio pode causar algum impacto diferenciado para quem ouve, assim. No meu caso, em primeiro momento, às vezes a pessoa não percebe algum tipo de deficiência, percebe com o passar do tempo, mas, por um outro lado, eu já não tenho lá idade para Miss, né? Porque a Miss Brasil convencional, eu acho que é até os 21 anos, e o nosso é de 19 a 35. Não tenho problema nenhum em falar a idade, eu tô com 33, no concurso, na época, eu tinha 31, e é novo, é sempre uma novidade, todo dia é uma inovação. É a preocupação com a estética, a preocupação com a autoestima, porque quando a gente está de bem com a vida, a gente transparece isso para quem nos olha, né? Então, eu acho que a autoestima é tudo e não aquela autoestima da boca para fora. Eu tenho que pensar positivo, eu tenho que estar feliz, eu tenho que sorrir. Não é aquela coisa forçada. É você ter consciência do seu valor, do seu potencial, saber que você vai ter dificuldades na vida, sim, a partir do momento em que você se assume como pessoa com deficiência, como mulher com deficiência, o resto vem com certeza. É assim que eu vejo. Um dos temas mais polêmicos do sistema penitenciário do Estado foi discutido na Comissão de Direitos Humanos aqui na Assembleia. Os deputados debateram uma forma de tornar a revista íntima mais humana. O projeto de autoria do deputado José Bittencourt, do PSD, proíbe a revista íntima. De acordo com a proposta, o visitante não pode ser obrigado a se despir, fazer agachamentos ou dar saltos, ou submeter-se a exames clínicos invasivos. Segundo o parlamentar, existem tecnologias que podem ser utilizadas e, assim, garantir as integridades física, moral e psicológica de quem vai visitar um detento. A iniciativa ganhou o apoio da Comissão de Direitos Humanos e deve se transformar em um projeto de autoria coletiva. Nós temos por objetivo de banir isso aqui no nosso estado. Agora passa, portanto, ser de autoria coletiva este projeto. A Comissão de Direitos Humanos, através do deputado Adriano Diogo, ilustre deputado Adriano Diogo, presidente, e aquecido pelos demais parlamentares que compõem este colegiado, estarão dando sequência à questão regimental e formal, para que realmente pautemos no momento oportuno para a deliberação como um projeto de autoria da Comissão de Direitos Humanos. Considerada vexatória por muitos, a revista íntima tem sido o centro de grandes debates. No último dia 4 de junho, proposta semelhante foi aprovada pelo Senado Federal, que a definiu como preservação das garantias individuais dos cidadãos. É isso que o deputado Adriano Diogo, do PT, que preside a comissão, também defende. Então, foi sem querer, eu trombei com esse projeto, achei uma coisa maravilhosa, falei, pronto, vamos dar luz para o projeto, vamos fechar uma frente, porque é uma coisa tão importante, tão transcendental, que a gente tem que potencializar. O deputado Aldo Demarque, do Democratas, participou do programa Por Dentro da Política desta semana. Em pauta, agricultura familiar.
Deputado Aldemar, o que falar sobre agricultura familiar, uma das bandeiras de seu mandato? Eu tenho a sua página pessoal para quem quiser também conhecer um pouco mais desses 5 mandatos e esse trabalho que está sendo feito. Mas agricultura familiar, agricultura orgânica, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as teses e como trazê-las para esta Casa de Leis, não só para a tribuna, mas também projetos e leis. Olha, nós temos um projeto já em vigor de 2002, aprovado em 2007, onde institui o programa, autoriza o governo executivo a instituir um programa de incentivo para todos aqueles que, enfim, estão produzindo os alimentos para chegar à mesa de todos nós através da agricultura natural, através da agricultura orgânica. E quando nós falamos em agricultura familiar, é porque nós temos convicção de que, primeiro, com o advento aí das pessoas que receberam uma área na zona rural, através dos assentamentos, a melhor forma para eles produzirem e ficarem no campo, é, sem dúvida nenhuma, com incentivos e com informações sobre quanto é importante você sair da agricultura convencional e praticar a agricultura orgânica e a agricultura natural, que é aquela agricultura onde você tem uma isenção total dos agrotóxicos, você tem um cultivo de alimentos mais saudáveis, né? E hoje o que nós procuramos, evidentemente, é a saúde. E saúde você já começa, vamos dizer assim, pela alimentação. Então, o nosso incentivo aqui na Assembleia Legislativa não é apenas de instrumentos legais, mas também de uma frente parlamentar, que eu divido com a minha colega Ana do Carmo, para incentivar e trazer aqui os agricultores familiares para passar a eles essas informações. Enfim, nós entendemos por convicção que é a melhor forma para você ter os seus rendimentos e você levar uma alimentação saudável à mesa de todos os paulistas. Como romper uma cultura? As pessoas vão ao supermercado e até encontram rotulados os alimentos orgânicos, mas muitas vezes são até mais caros do que os alimentos, digamos, que são vendidos livremente aí nas feiras ou supermercados. Por que o orgânico é mais caro? Ele não tem escala, já que ele economiza não usando o agrotóxico, o defensivo, por que essa economia não é repassada no produto final, deputado? Você falou certo, é uma economia de escala, certo? Como você produz pouco, como você, enfim, não tem tanto incentivo também, né, para se produzir mais, nós estamos recebendo através desses movimentos, não só no parlamento, estaduais, mas também no Congresso Nacional. Nós sabemos que tem lá uma autorização legislativa para que as merendas escolares elas consumam mínimo 30%. No mínimo 30% das compras locais. Das compras locais, você pode comprar 30% para você atender aí nas merendas escolares. Porque o problema de quem produz isso em pequena escala, em primeiro lugar, é um problema de você chegar mais rápido ao consumo, aos consumidores. A logística, o frete... É muito dispendioso. E muitas vezes pela própria quantidade, né? Se você tem, por exemplo, 14 toneladas, 20 toneladas para ser transportado, você, por unidade, você tem um preço bem menor do que se você for transportar 200 quilos, não é isso? Então, o incentivo vem vindo aos poucos. E essa questão, por exemplo, de que é mais caro, também um pouco relativo, certo? Sim. Se você produzir, dependendo também dos produtos que você produzir, se estiver muito próximo também da onde vai ser consumido, você pode ter certeza absoluta que ele não chega a tanto, né? A Comissão de Infraestrutura realizou uma audiência pública em Guarulhos, na Grande São Paulo, para debater um projeto de regularização e urbanização de uma área conhecida como Sítio São Francisco. Dona Domingas vive com a família há 25 anos no Sítio São Francisco.
e compareceu à audiência pública para saber detalhes da obra que está mexendo com a vida de todas as pessoas no bairro. Eles mexem, tiram uma casa ali e outra ali, entendeu? Aí não termina, não derruba, vai fazer. Agora quando? Lá pro ano que vem, olha lá ainda que eles vão fazer isso. Na audiência pública, os técnicos da CDHU, Companhia de Desenvolvimento Urbano e Habitacional do Estado de São Paulo, apresentaram o projeto a centenas de moradores presentes. 9.000 famílias vivem no sítio São Francisco, que recebe obras de melhorias de infraestrutura desde 2003. O projeto prevê, por exemplo, o asfaltamento de ruas, implantação de praças e parques e a construção de conjuntos habitacionais. O presidente da CDHU destacou que o avanço do projeto é lento, devido à sua complexidade e que é preciso o entendimento da população. Temos um trabalho na área de que avançar a obra em si, onde temos que obedecer integralmente às posturas municipais. A Prefeitura nos estabelece certos critérios que nós temos que obedecer. São coisas assim que nós vamos trabalhar para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Muitos moradores, irritados, levantaram questões contra o projeto, alegaram ilegalidade nas desapropriações, estão com medo de perder seus lotes e o dinheiro investido na construção das casas ao longo de vários anos. Eu acho assim, tem que tirar, porque não tirou logo uma área toda? Aí fica os buracos, tem um morador do lado, 2, 3 casas vazias. E a gente fica insegura. A nossa situação aqui encontra-se abandonada já há muitos anos, com mal administração. Aqui ninguém sabe quem é CDHU, quem é Prefeitura, ninguém sabe de quem é essa área. O que está acontecendo é simplesmente um despejo, uma coisa fora do normal, completamente inconstitucional. Numa desapropriação, quando o poder público vai desapropriar uma área de um particular, aquela pessoa que mora naquele local, se ela não é proprietária, ela recebe a indenização de acordo com o valor da sua construção e o proprietário recebe pelo imóvel. O que eles estão fazendo aqui, as pessoas ocuparam, construíram, investiram, eles estão fazendo pior do que se fosse uma desapropriação em uma área privada. Portanto, é uma aberração que eles estão fazendo. A gente quer fazer esse debate para que os moradores tenham a devida justiça naqueles que forem serem removidos, tenham a devida justiça de não ter que pagar novamente pela sua moradia. Vamos fazer a primeira paradinha de hoje. Eu volto daqui a pouco com um monte de novidades do Parlamento Paulista. Eu volto já já, não sai daí. Saúde, educação e segurança pública. A população de Americana escolheu esses temas para receber mais investimentos no ano que vem. Americana, um dos 19 municípios da região metropolitana de Campinas, foi sede da 19ª audiência pública do Orçamento 2015. O encontro na Câmara Municipal foi aberto pelo deputado Davi Zaia, do PPS. Com grande número de vereadores presentes, a saúde pública foi a primeira reivindicação aos deputados da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. A mobilidade na região metropolitana de Campinas precisa de investimentos e vários projetos foram apontados: ciclovias, avenidas, corredores viários e a duplicação de rodovias. As prioridades apontadas na audiência de Americana para a região metropolitana de Campinas foram saúde, educação e segurança pública. O esforço que é feito pelo Parlamento no sentido de garantir que essas emendas que surgirem das audiências públicas sejam emendas impositivas, que elas entrem no orçamento com a obrigação de serem realizadas. Esse é um avanço que nós estamos pretendendo que aconteça também. Já aconteceu na Câmara Federal e nós temos uma proposta de emenda à Constituição do Estado para garantir a emenda impositiva. O deputado Cauê Macris, líder do PSDB, também anfitrião em Americana, falou da luta por mais investimentos do Estado. Vejo com muito bons olhos o trabalho que tem sido feito pela comissão no Estado como um todo, levando às regiões administrativas do Estado de São Paulo a possibilidade da população
poder apresentar, né, as dificuldades, principalmente no caráter regional. Nós vimos aqui a quantidade de vereadores, lideranças, presidente de associação, amigos de bairro que participaram. Então, eu acho que essa conjuntura e esse trabalho que é feito pela Assembleia Legislativa é o que dá a possibilidade, né, do orçamento ter também, não só a parte técnica, mas ter também aquela pitada, né, social, principalmente ouvindo os municípios, né, que têm oportunidade de discutir o orçamento. Então, eu acho que essa é a primeira ação que eu acho que é importante. Embora muitos investimentos tenham sido feitos nesses últimos anos em saúde e educação, continuam duas demandas importantes. É um desafio importante do Estado de São Paulo continuar melhorando ainda mais a educação, investindo ainda mais em saúde, e a segurança é uma preocupação que sempre tem aparecido de forma permanente. Mas a nossa satisfação de poder aqui na nossa região ter participado dessa audiência pública, ouvido a manifestação aqui de pessoas, de representantes, vereadores das diversas cidades, e com isso nos preparado melhor para construir um orçamento do Estado de São Paulo que atenda às demandas da população. O deputado Dilmo dos Santos, do PV, participou do programa Assembleia Convida desta semana. Vários temas foram discutidos, entre eles meio ambiente, direitos dos animais, necessidade de legislação e o impacto das redes sociais na defesa dos bichos. Políticas públicas para animais e meio ambiente. O vereador Trevisan Júnior, da cidade de Piracicaba, está hoje aqui no Assembleia Convida, a pedido do deputado Dilmo dos Santos, do PV, para falar das experiências dele na apresentação de leis e em defesa da cidadania. Em seu terceiro mandato, o advogado criou, entre outras leis, o Dia Municipal de Proteção aos Animais. Não é isso, deputado Dilmo dos Santos? Vamos aí abusar do vereador Trevisan Júnior sobre essas questões. É um prazer sempre estar com você aqui, Ana, e nessa oportunidade, trazendo o meu amigo, que é um grande companheiro e um grande guerreiro dentro desse tema. E, na verdade, eu o convidei até porque ele tem se dedicado a um trabalho direcionado. Muitas vezes nós falamos, mas não trabalhamos em função. E esse é um dos motivos. Mas é um prazer e eu creio que a gente vai poder tirar muitas dúvidas através do seu programa, através desse programa, através das perguntas e respostas que vamos ter a oportunidade de discorrer aqui durante o período do programa. Você vai me ajudar, né? Primeiro, para a gente entender melhor nessa realidade que a gente tem hoje, vereador, o que seria essa defesa dos animais, né? Quais seriam os mecanismos utilizados para se fazer esse tipo de defesa? Já que a gente sabe, o animal não fala, né? A gente vê muitas atrocidades, abandono, os animais sendo usados ainda em circos. Como é que fica essa questão envolvendo tantas vertentes assim? Primeiramente, uma boa tarde a você, Ana, ao deputado pastor Dilmo. Obrigado pelo convite. Na qualidade de vereador, toda a questão do animal é toda ação que o ser humano pode fazer em defesa dele. Ou seja, legislar, fiscalizar, pedir providências não só públicas da prefeitura para que haja ações voltadas a essa proteção. Já na questão da legislação, implantar normas, regras, leis, decretos que favoreçam o atendimento dos animais. Na cidade de Piracicaba, deputado Dilmo, nós temos um trabalho lá voltado a essas questões. Nós temos a criação do Dia de Proteção aos Animais, da Semana de Proteção aos Animais. Nós criamos também o Dia do Médico Veterinário Padrão para homenagear essas pessoas que prestam serviços voluntários, Ana, a essa área. Porque realmente no país essa é uma área cara. Em São Paulo já tem um exemplo, que tem o hospital universitário, veterinário, que cuida dos animais abandonados. Quer dizer, é um SUS. É um SUS para atender os animais. É um grande sucesso, tanto que agora já implantou o segundo hospital aqui na cidade de São Paulo. Então, Piracicaba, nós trabalhamos para a contratação de veterinários, médicos veterinários, agentes, carros, veículos para que possam buscar os animais abandonados, maltratados, né? Abandonados em ruas das cidades, principalmente na zona rural de Piracicaba. Vereador, tem alguma ação efetiva do governo do estado e do governo federal em relação a esse assunto, não? É uma boa pergunta. Nós temos uma ação voltada que teve do governo federal para Piracicaba na verba de construção do canil municipal. Do governo do estado eu desconheço.
mas eu digo efetivamente na ajuda, no acompanhamento, nessa questão propriamente dita, que é uma questão hoje complicada. Eu ouço falar muito sobre castração de animais. E eu não sei se essa é uma ação... Ou até recursos para isso, né? Vinda da própria federação, do próprio governo do estado ou da federação. Há algum acompanhamento nesse sentido? Piracicaba, eu fiz uma lei recente que criou o plano de castração dos animais e, dentro do artigo desta lei, prevê o convênio com ONGs, com clínicas veterinárias, e assim foi possível, junto com a ONG Vira-Lata, Vira-Vida, fazer esses tipos de castrações dos animais em bairros periféricos. Como é que o senhor mede o resultado dos seus projetos? Por exemplo, no dia, o que acontece no dia? O que a prefeitura faz? A semana? Esse tipo de programa em parceria com ONGs, quantos animais já foram castrados? O que isso significa para a cidade? Como é que você consegue medir os resultados efetivos? Como que é feito isso? Existe a castração local das zoonoses em Piracicaba, do canil, que atinge 180 castração mês, e existe essa com a ONG que vai nos bairros e também em clínicas. Então, é uma média que subiu, por exemplo, semana passada teve um bairro visitado e houve 60 castrações entre cachorros e gatos. A Comissão de Saúde se reuniu com especialistas para debater formas de combater e prevenir a dengue em todo o estado de São Paulo. O tema abordado na reunião trouxe ao debate o mais importante para a erradicação da dengue, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, ou, pelo menos, a diminuição dela, a prevenção. Para se ter uma ideia, o número de casos registrados no estado de São Paulo cresceu 73% em um mês, segundo a Secretaria de Saúde. De janeiro a maio deste ano, foram registrados mais de 94 mil casos da doença, bem menos que em 2013, neste mesmo período, que chegou a quase 200 mil. Os casos, quando são agravados, exige leito hospitalar, exige muitas vezes leito de UTI, e o que a gente tem que correr atrás é para não deixar o paciente virar óbito, né? Então, muitas vezes os municípios não têm, a maioria dos municípios do estado de São Paulo são de pequeno porte, né? Os municípios de pequeno porte não têm leito hospitalares nos seus municípios. O poder público, seja ele o município ou o estado ou a União, não tem capacidade de estar ou visitar todos os imóveis, mesmo o agente municipal de saúde. Então é importante que o munícipe receba o agente municipal de saúde para que ele faça a vistoria no seu imóvel, que ele lhe dê orientações de como evitar de ter esse criadouro. O deputado Ulisses Tassinari é médico e sabe da importância desse debate para os esclarecimentos à população da prevenção da doença, que em muitos casos leva à morte. Eu acredito que no final de toda discussão, de todos os debates, de todas as situações, o que nós devemos guardar realmente, que é importante, que é imprescindível e que tem que ser exercitado de uma maneira contínua, constante, é a prevenção. Ainda temos problemas? Muitos. Não é verdade que no inverno o mosquito desaparece. Ele acaba diminuindo a sua ação, mas com a vinda da primavera, com o aquecimento do clima, aquecimento em todos os sentidos, o aquecimento global que já existe e o aquecimento em virtude da estação da primavera e depois do verão, nós temos possibilidades terríveis de que isso volte a acontecer. Considerado o escritor mais importante do simbolismo brasileiro, o poeta catarinense Cruz e Souza é tema do quadro Clássicos da Literatura, com Frederico Barboa. A história desse mestre da nossa literatura foi contada no Observatório Literário dessa semana. Confira. Salve, estamos aqui nos clássicos do nosso Observatório Literário. Hoje nós vamos falar do primeiro poeta negro do Brasil, o grande João de Cruz e Souza. Cruz e Souza nasceu em 1861 na cidade de Desterro, atual Florianópolis, Santa Catarina. E era filho de escravos que tinham sido alforriados pelo Marechal Guilherme Xavier de Souza. Ele foi acolhido pelo Marechal e por sua esposa como se fosse filho da família, filho que o Marechal não tinha. Cresceu estudando em escolas, digamos, de brancos, não é? Nas escolas mais elegantes e mais sofisticadas de Desterro na época. Ele acabou indo estudar
na faculdade de Direito, né? Ou seja, ele conseguiu realmente subir, galgar posições que naquela época, lembrem-se que ele nasceu negro, filho de escravos alforriados, em 1861. Em plena época da escravidão, o Cruz de Souza conseguiu galgar, né, etapas através da educação, e sendo um rapaz inteligentíssimo durante toda a sua trajetória como aluno, ele conseguiu superar uma série de preconceitos. Os preconceitos eram tantos que contam que Cruz de Souza, quando estava na faculdade, teria sido reprovado várias vezes pelo mesmo professor, que não admitia que um negro tivesse feito um trabalho melhor que os brancos, porque o trabalho dele era sempre melhor do que os seus colegas. E esse professor sempre o reprovava. Ele poderia passar de ano tranquilamente, fazendo um trabalho medíocre, né, para passar, mas ele se recusava a isso. A polêmica foi tão grande na época que ele acabou sendo levado para um conselho de professores que, chocados com essa atitude do seu colega, acabaram o aceitando, acabaram o aprovando, né, naquela disciplina cujo professor era racista, sem dúvida alguma. Mas não foi esse o único racismo que ele enfrentou. Logo cedo, depois de formado, ele prestou concurso para ser promotor público na cidade de Laguna, Santa Catarina. E lá ele também sofreu preconceito porque os habitantes da cidade se recusaram a ter um promotor negro na cidade, né? Ou seja, ele foi enfrentando isso cotidianamente, esse preconceito. Ele vai para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ele começa a trabalhar em empregos bastante modestos. Ele chega a trabalhar na estrada de ferro central do Brasil, né? Cuidando dos trens que iam partindo, saindo. Ele se casa, né? Ele tem uma vida muito atribulada no Rio de Janeiro. No entanto, ele conhece os escritores da cidade do Rio, ele entra em contato com a poesia simbolista que vinha da França naquele período, principalmente a obra de Baudelaire e de Rimbaud também, mas principalmente a grande obra de Baudelaire. Ele começa a estudar a obra desses grandes artistas e acaba sendo o introdutor, publicando 2 livros, Missal e Broquéis, em 1893, com o qual ele introduz a poesia simbolista no Brasil. Mas não pensem que Cruz de Souza vai morrer sem enfrentar ainda um outro grande problema de racismo. Ele morre aos 36 anos de idade, vítima de tuberculose e da pobreza, e principalmente do racismo e da incompreensão. No entanto, ao morrer, ele morre em Minas Gerais e vai ser transportado de Minas para o Rio de Janeiro, mas negam que o corpo dele vá no trem de passageiros. O corpo dele tem que ir no trem com um vagão cocheira, porque não admitem que o corpo de um negro, mesmo morto, vá junto do vagão de brancos. Ou seja, um dos grandes heróis da história da nossa literatura e principalmente um dos grandes heróis da luta, né, dos negros para se impor num país em que há preconceito, sim, e que havia muito na época em que Cruz de Souza estava vivo. Tu és o louco da imortal loucura, o louco da loucura mais suprema. A terra é sempre a tua negra algema, prende-te nela a extrema desventura. Mas essa mesma algema de amargura, mas essa mesma desventura extrema, faz que tua alma suplicando gema e rebente em estrelas de ternura. Tu és o poeta, o grande assinalado, que povoas o mundo despovoado de belezas eternas, pouco a pouco. Na natureza, prodigiosa e rica, toda a audácia dos nervos justifica os teus espasmos imortais de louco. Foi uma semana de muitas decisões importantes no plenário da Assembleia Legislativa de São Paulo. O repórter Mauro Friesman preparou um resumo para a gente. Vamos ver? Passou pelo plenário projeto de lei do governo que conclui o plano de carreiras e empregos públicos do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. Pessoas com deficiência terão uma anotação específica na carteira de identidade, prevê projeto aprovado da deputada Thelma de Souza, do PT.
O calendário de comemorações ganha o Dia do Partido Social Democrático, instituído por projeto de lei aprovado do deputado José Bittencourt, do PSD. Projeto aprovado do deputado Jorge Rato, do PMDB, prevê a instalação de câmeras de vigilância em áreas com incidência de ocorrências policiais. As unidades de saúde públicas e particulares do Estado estão autorizadas a realizar a cardiotocografia como exame de rotina no final da gestação e durante o trabalho de parto, para avaliar o bem-estar da mãe e do bebê, conforme projeto aprovado da deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB. O Panorâmica faz mais uma pausa agora, mas não sai daí que eu volto já já. A repórter Viviane Cesarino recebeu um convidado ilustre no Memórias do Poder Legislativo dessa semana, o ex-deputado estadual Araripe Serpa. Foi uma conversa deliciosa. Acompanhem comigo. Em 59, teve campanha presidencial. Como assim? Surgiu a campanha para a presidência da República. E Jânio, que parecia ser um azarão, na realidade, tornou-se o homem que empolgou a nação e elegeu-se presidente. Sem consulta prévia, me nomeou subchefe do Gabinete Civil da Presidência da República. Esse mandato meu foi muito curto, porque tive que deixar a Assembleia para ir para Brasília. Houve necessidade de uma licença a ser votada pela Casa. A Constituição não previa a ida do deputado estadual para a presidência da República. E então houve um movimento curioso. Dos 14 ou 15 partidos, praticamente todos os líderes se fecharam na tribuna para dizer que eu devia ter licença para assumir o cargo, que era uma pena eu deixar a Assembleia, mas que devia a Assembleia votar pela minha licença. E assim fui ouvindo seguidamente as lideranças. E a própria liderança do PSP, por Hilário Torlone, do Ademar, foi à tribuna para dizer que votaria contra a licença apenas por compromisso e necessidade partidária, mas que achava também que era muito importante que a Assembleia fosse honrada com a escolha de um dos seus expoentes, palavra dele, para ir para a presidência da República. E lá vai o casca de ferida para Brasília. E lá vai o casca de ferida para Brasília. Mas depois o senhor voltou. Aí Sim. O senhor voltou com uma bagagem e uma experiência de governo federal. Aí, o que aconteceu? 7 meses, quando o governo deslanchava e caminhava para coisas novas e uma modificação fabulosa no concerto da República, nós tivemos inesperadamente a renúncia de Jânio Quadros. Eu fiquei 7 meses e mais um dia, porque Jânio voltou para Cumbica e Quintanilha Ribeiro me chamou e disse: Araripe, você tem que ficar aqui para repatriar os companheiros que têm que voltar para São Paulo. Me deu um talão para emissão de passagens aéreas para os companheiros e eu fiquei com Juraci Magalhães, filho de saudosa memória, fazendo esse trabalho de devolver ao Estado de São Paulo os companheiros que lá tinham estado. Só a renúncia nós teríamos que falar, não um pequeno programa, horas Vários, inteiras, né? Eu imagino. Aqueles momentos de inclusive, angústia, de indecisão. A minha presença subindo a escadaria do Blue Star Line em Santos, quando Jânio subia para embarcar para a Inglaterra, que a Folha de São Paulo registra e publica na primeira página esta foto. Depois, eu mesmo fui escolhido pelos companheiros para ir falar com Jânio em Londres, voltar e lançar as sementes da candidatura de Jânio em 62, para tentar
governo de São Paulo. E Jânio teria sido eleito governador de São Paulo se o grande governador Carlos Alberto Carvalho Pinto, um nome também importantíssimo na história de São Paulo, mas para nós, janista, traidor, não tivesse apoiado outro nome que não os nomes de Jânio, que perdeu por pequena margem para Adhemar de Barros. Segurança pública e mais recursos para a educação. Esses foram os temas que receberam destaque na audiência pública de São Carlos, na região central do estado. A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento realizou a penúltima das audiências públicas do Orçamento 2015 na cidade de São Carlos, região central do estado, para discutir com a população os investimentos públicos. A reunião foi presidida pelo deputado Francisco Tito, do PT. O presidente da Câmara, Marquinhos Amaral, lembrou a evolução dos investimentos na cidade após a audiência do ano passado. Os vereadores da região central do estado querem mais recursos para habitação, saúde pública e urbanismo. Foram as prioridades apontadas na audiência de São Carlos. Nós que viajamos o estado inteiro, fazendo audiência pública e visitando algumas cidades, nós sabemos que hoje a segurança pública precisa de mais investimento, precisa, acho que investir mais também nos policiais, militares, civis, pagar mais, né, melhor. Eu acho que nós precisamos também aumentar o efetivo. Então, essas questões aí é uma questão rotineira, que já de todos os anos nós somos cobrados. Também apareceu muito aqui a questão da saúde, né? A questão da saúde que hoje, com mais construção de AMES, eu acho que temos que construir AMES em todo o estado de São Paulo, porque as pessoas vão poder ter mais facilidade para poder fazer seus exames. Então, nós precisamos realmente investir rápido para que as pessoas possam ter o seu direito mais rápido. Cabe a nós, deputados, governo do estado, meditar, refletir sobre essas questões para que essas audiências produzam mais, para que esse orçamento seja mais corretamente dividido entre as demandas que têm surgido durante as audiências. Não dá mais para continuar investindo tão pouco na saúde como eles têm reclamado. Não dá para continuar investindo tão pouco na educação, no pagamento dos professores, investindo nos nossos alunos. Não dá para continuar investindo tão pouco na agricultura desse estado. Então é preciso que a Comissão de Orçamento esteja atenta a essas reivindicações e lute para que o orçamento seja mais equacionado e que essas demandas tão importantes que a população tem trazido na área da saúde, na área da educação, na área da segurança pública, sejam ouvidas pelo redator do orçamento, seja ouvida pela Secretaria de Finanças, seja ouvida pelo governador e a gente tem um orçamento mais justo, mais harmonioso para o nosso estado de São Paulo. A Assembleia Legislativa promoveu o encontro de voluntários de hospitais paulistas. O evento reuniu representantes de serviços voluntários que atuam em hospitais do estado e do município de São Paulo. O objetivo foi a troca de experiências e integração entre os servidores da saúde. Esta representante do Departamento de Voluntários do Hospital das Clínicas, com mais de 400 voluntários, fala sobre o quanto são importantes essas pessoas na vida dos pacientes. É o dia inteiro, todo dia com pessoas diferentes, que vem gente fora do país até. Então, para nós é muito gratificante, porque cada dia a gente aprende. A gente não só dá como a gente recebe muito mais do que dá. E quando estão internados, a gente dá cesta básica, enquanto a pessoa não está estabelecido de novo, para voltar ativa, a gente dá a cesta básica para aquele que precisa, damos cadeira de roda, braçadeiras, cadeira de banho. Cada dia é uma descoberta nova, um prazer imenso. E que você sente uma recompensa muito grande. Muitas vezes eu tenho a impressão, um sentimento de que eu ganho mais do que eu estou dando. É muito gratificante, porque você sente uma reação boa na hora. Então não tem por que não. Então voluntário é ser isso, é amar indiscriminadamente. A primeira coisa que nós temos que fazer é nos unirmos, os voluntários dos vários hospitais, dos vários locais,
para juntos trocarmos ideias, trocarmos conhecimentos, quem sabe mais ensina quem sabe menos, e a gente sempre sai ganhando. E isso a deputada está possibilitando para nós. A deputada Sara Munhoz, do PCdoB, ressaltou a grande dedicação e a troca de experiências entre voluntários e apresentou propostas de melhorias para a categoria. Embora o voluntariado seja algo extremamente presente no hospital, ele só deve fazer falta o dia que ele falta. Porque, do contrário, ele é invisível. E isso não é possível, isso não é cabível para pessoas que dão tanto de si, que só esperam um pouco de carinho de volta, que não tenham nem a visibilidade e nem um suporte para conseguirem manter as suas energias para poder se dar. Doar também significa ser cuidado. E o nosso projeto é exatamente esse, que as instituições que tenham voluntariado propiciem aos seus voluntários condições também de estar bem. O Brasil deu um show na estreia da Copa do Mundo na Arena Corinthians. E como não poderia deixar de ser, o SP Sport dessa semana falou sobre o maior evento de futebol do planeta. E foi um programa cheio de histórias curiosas, imperdível. O papo vai ser só Brasil, a Copa de 2014 aqui no nosso país. Bom, Alemanha e Brasil, eu falei que foram para as finais aí, foram os dois países que foram mais vezes para as finais, 7 vezes. Vocês lembram do gol mais rápido que já teve, assim, de Copa? Não lembro. Ah, tá no meu livro. Eu lembro que era Consulta o Fábio Senegal. A nossa Bíblia aqui, a nossa Bíblia. Mas como eu tinha... menos de um minuto, é alguma coisa... É que me veio isso na cabeça agora, mas assim, da Copa agora que a gente tem pouquíssimo jogador da Copa agora do Brasil, tem pouquíssimo jogador que atua, né, aqui no país mesmo. No Brasil. Né? Bom, isso é uma tendência que vem já não é novidade. Dos anos 90, não. Porque o Brasil realmente não consegue encontrar um modelo de administração adequado para os tempos atuais. Né? O Brasil não é que a gente não tem jogador bom, né? Bom tem, mas não tem, fica aqui. Vai tudo embora. Aliás, não fica aqui. Aliás, eu sou professor de faculdade, dou aula de administração. E muitas vezes eu uso o futebol para ensinar meus alunos o que não fazer. Tipo um exemplo. Um exemplo, por exemplo, você, por picuinha, fazer um São Paulo e Corinthians na Arena Barueri. Por bobagem. Então, não tem explicação. E outra coisa, eu adoro futebol, tá? Mas a última vez que eu fui no estádio foi em 2003. Eu prometo que eu não volto mais, porque lá não é lugar para você... No lugar que eu não posso levar minha mãe, eu não posso ir. Não pode ir. Então lá, não vou levar minha mãe, uma senhora de 60... Não dá para ir. Eu não chego a esse extremo, que eu já frequentei muito lugar que um mamãe não entraria. Mas podia ir, né? A mãe não podia, mas... Não vamos entrar nessa detalhe. Deixa aqui. Mas assim, a gestão de qualquer coisa ligada principalmente ao lazer, ela tem que entender que é o antes, o durante e o depois. Não aqui no Brasil. Então, o antes, você vai estacionar o carro, não estaciona. O durante, você chega lá 2 horas antes, 3 horas antes, senta. Quando você vai no banheiro, você vai sentar lá... Então, está tudo errado. O modelo brasileiro está tudo errado. E não adianta falar que, vamos falar isso, que um dos legados da Copa são as arenas. Então, mas não é. Vai sobrar um monte de estádio. Vai sobrar, inclusive lá em Manaus. Vai ter um belo estádio para os índios da rua de cima jogar contra os índios da rua de baixo. Vai até lá, pega nada. Então, não tem legado nenhum. Eu não tenho legado. Não tem legado nenhum. O legado serão as arenas, a arena, estádios. Porque a arena é redondo e areia. Arena. É redondo, é um circo. Tem nada de grama. Não tem nada de grama. Cadeirinha sentada, é retangular. O professor aí pode dizer melhor para nós. Isso é uma estupidez que inventaram aí de arena, porque arena inteligente, não é inteligente. Olha aqui, não tem nada inteligente. Botar, vai ter show. Isso sempre teve, qualquer espaço público tem show. O Menudo veio no Morumbi em 85. Isso não é inteligente. Inteligente seria o seguinte, o que eu propus na época, quando o Brasil, há 7 anos atrás, se propôs a disputar, a sediar a Copa do Mundo, conversei com o Orlando Silva, que era o ministro do esporte, disse para ele, olha aqui, se vocês querem fazer uma Copa no Brasil, essa Copa ela deve estar no bojo de um grande projeto nacional
voltado para o turismo, que o Brasil explora muito porcamente o turismo, que é, embora seja abençoado pela natureza. Sim, não precisou nem explorar muito, exatamente. De recursos naturais. É uma coisa absurda. Então você junta um monte de coisa numa só. Você bota isso dentro faz a Copa lá, Norte e Nordeste, esquece o Sul. Tira um pouquinho daqui o foco, põe para cima. Põe lá, por quê? Porque lá você pode montar, você tem espaço físico para fazer. Ainda dá para construir, mas... Aí sim, estádios inteligentes, isto é, terminada a Copa, aqueles estádios vão se transformar em oficina, em hospital, em hotel, em escola, enfim, vai ter uma utilidade pública. Tem uma... E mais, quer dizer, você estimular durante esses 7 anos, né, o ensino do turismo para o povo daquela região, para o cara não ter que vir de lá aqui trabalhar na construção de prédio. Trabalha lá, ele vai lá trabalhar lá, como turismo, vai aprender, vai ter um diploma de ofício ligado ao turismo, que é um dos grandes gargalos do nosso turismo é a falta de mão de obra adequada, entende? Você vai num hotel, você encontra 1000 dificuldades em se comunicar e conseguir as coisas. Isso no hotel, imagina fora, né? Imagina fora do hotel. A mão de obra brasileira é muito ruim. Aí sabe o que falou o ministro? O que ele disse? Luminar, ministro. Ele diz assim, mas não vai ter... Não tem, na Bahia não tem tanta gente para participar de show no estádio. Eu estou dizendo exatamente o oposto, meu Deus. Não vai viver para fazer show. Não é show. Mas é só um Quer exemplo. que eu desenhe? Só um exemplo, né? Os últimos Jogos Olímpicos foram na Inglaterra. A Inglaterra chegou num grande impasse com o Comitê Olímpico Internacional. Eu preciso de um estádio para 40 mil pessoas. O COI falou, não, eu preciso de um estádio para 60 mil pessoas. Não, tudo bem, vamos fazer 20 a mais. Só que os caras fizeram 20 a mais com placa de concreto. Terminou a Olimpíada, eles desmontaram e aquelas placas já eram do mesmo tamanho para aproveitar na construção de prédios. A especulação imobiliária ameaça um dos parques mais bonitos e tradicionais de São Paulo, o Burle Marx. A Assembleia Legislativa fez audiência pública para encontrar formas de proteger o patrimônio da cidade. Localizado junto à Marginal Pinheiros, com uma área de 108 mil metros quadrados e mais de 5 mil árvores, o Parque Burle Marx é uma das últimas reservas de Mata Atlântica dentro da capital paulista. Nas últimas décadas, muitos terrenos de Mata Atlântica viraram condomínios residenciais privados e hipermercados. E agora, o parque também está ameaçado. Segundo moradores da região, as construtoras pretendem fazer um empreendimento com 16 torres e o desmatamento já teria começado. Estamos próximos a assistir o maior desastre ambiental da história recente de São Paulo. O total desse desastre são 5 mil árvores. E pior, o reflexo que isso ocasionará em termos, primeiro, urbanísticos, porque o impacto visual de quem passa na Marginal Pinheiros, dos dois lados, ao invés de ver aquele pulmão verde, vai ver um muro de concreto. Nós temos Mata Atlântica, nós temos várias nascentes, aves raras, árvores raras. Então, é uma violação, um atentado, essa tentativa das empreiteiras em querer lotear ali e construir condomínios de luxo, shopping center, mas nós vamos resistir. Os 450 anos do autor que inaugurou o teatro contemporâneo, William Shakespeare, e o interior paulista, o que é que isso tem em comum? O trabalho de uma companhia teatral de São João da Boa Vista, que há quase 40 anos forma atores e plateia, é um dedo de prosa sobre a cena 4, Shakespeare. E com o teatro, a gente se despede por hoje. Até semana que vem. Olá! Ninguém menos que o mestre Machado de Assis disse uma vez: o Império Britânico passará, a República Norte-Americana passará, mas Shakespeare permanecerá. Quando não se falar mais inglês, falaremos Shakespeare.
um mito que completou recentemente 450 anos. Deixou um legado inestimável de obras que retratam como ninguém a condição humana, suas fraquezas e sua grandeza. E inspira incontáveis pessoas no mundo todo, inclusive um grupo surgido em São João da Boa Vista há quase 40 anos. Confira! Uma companhia que leva ao teatro as últimas consequências, ou seja, aos palcos. De São João da Boa Vista, uma família dedica sua vida ao teatro, descobre talentos e forma plateias. E sob a orientação de ninguém menos que o autor que entendeu melhor da alma humana. É Cena 4 Shakespeare, teatro no interior de São Paulo. Em 1975, 4 jovens que amavam o teatro fundaram uma companhia em São João da Boa Vista. A madrinha seria ninguém menos que Leilá Assunção, uma das maiores dramaturgas do Brasil. Peças de autores nacionais eram montadas como clássico do teatro brasileiro contra a ditadura Liberdade, Liberdade, de Milor Fernandes e Flávio Rangel. Nesses quase 40 anos de atividades, a Cena 4 tomou Shakespeare como mestre e guia para descobrir talentos, ensinar, formar plateias e difundir o amor pelo teatro. Uma trupe que deixaria o bardo orgulhoso. Eu usarei como isca para pescar. E se não prestar para mais nada, servirá para alimentar a minha vingança. Ele me impediu de ganhar 500 milhões. E riu das minhas perdas. Ridicularizou os meus lucros. Dificultou os meus negócios. Esfriou os meus amigos e esquentou os meus inimigos. E que razão ele tinha para fazer tudo isso? Eu sou um judeu. Então, um judeu não tem olhos, mãos, órgãos, dimensões, sentimentos, afetos, paixões. Não nos alimentamos com os mesmos alimentos? Não somos feridos pelas mesmas armas? Não estamos sujeitos às mesmas doenças? Com suas peças, William Shakespeare inaugurou o teatro moderno e é considerado o autor que mais profundamente desvendou o ser humano. Seu legado atravessa os anos, cada vez mais atual, encantando plateias em diversas montagens. E, senhor, ouvindo toda essa história e que o pai pretende contratar professores para orientar sua filha, eu elaborei um plano, senhor. Eu também elaborei. Senhor, eu acho que o meu é muito melhor. Quer dizer, eu acho que o meu plano e o do senhor são um só, senhor. Sim. Pois sabe como é firme meu propósito de não casar minha filha mais nova, Bianca, até que Catarina tenha marido. E a Cena 4, Shakespeare, companhia teatral, atravessa as décadas apostando no poder transformador do teatro e no seu importante papel na educação. A atividade cultural, ela exige uma garra, além de exigir, obviamente, criatividade, além de exigir uma doação. E são essas instituições teatrais, em especial no interior, elas sobrevivem mais da participação, por exemplo, da sociedade junto, da formação dos atores, de possibilidade de levar o teatro a comunidades que às vezes nunca sequer viram algum dia uma peça de teatro. Então é um trabalho surpreendente que já está provado, já está documentado, provado inclusive cientificamente, que a educação com o teatro se projeta e que, mais que isso, que talvez pode-se afirmar que seja indispensável ter a educação com
das grandes estratégias e parceiras, ter o teatro como das grandes estratégias e parceira da educação. Por isso, esse exemplo da Companhia de São João da Boa Vista é um exemplo que deve ser respeitado, admirado, homenageado e, mais que isso, multiplicado. Eu tenho um filho formado em teatro, rádio, televisão e cinema, e é o que ele diz, é muito amplo, é muito amplo. E se você não tiver uma cultura, não for um grande conhecedor, não ler muito, você não consegue trabalhar com cultura, você não consegue fazer teatro, fazer cinema. Então, na realidade, para mim, 40 anos de uma empresa dessa é para dar os parabéns, para dizer continue, sejam insistentes e vão aos outros interiores, às outras cidades, para que você possa levar a cultura e a educação para todos. Investir em cultura, você consegue ocupar aquela mente daquele garoto, daquele adolescente, daquele idoso. Eu até queria fazer um contozinho aqui. Eu recebi uma pessoa, foi fazer um exame de admissão, eu sou médico ginecologista, para trabalhar numa companhia de teatro. E comecei a conversar com ela, 58 anos, e ela disse assim, eu resolvi me libertar. Eu vou fazer teatro, eu vou fazer cinema, porque assim eu vou dar um pouco de mim para os outros, passar o que eu vou ler para os outros em cima de um palco. Então, isso é muito interessante. O teatro liberta muito, e o teatro só se faz com a educação. O teatro sempre foi um instrumento pedagógico importante, utilizado dentro e fora das escolas, porque o teatro cumpre um papel pedagógico fora também, mas quando ele é inserido dentro da educação, dentro das escolas públicas e privadas, ele cumpre um papel fundamental, ele reforça o projeto político-pedagógico da escola e, sobretudo, reforça o aprendizado dos alunos. Não há financiamento para o teatro, ainda mais no interior paulista, então é difícil a sobrevivência de um grupo por tanto tempo, por 40 anos, é um período muito grande, então é por isso que é surpreendente. Gastaria um dia inteiro para procurá-los, e quando estivessem achados, não valeria o trabalho que devem para ser procurados. Bom, mas fala-me dessa dama em que pretende exercer uma caravana secreta e prometeu me falar hoje? Não ignores, Antônio. Até que ponto gastei toda a minha fortuna exibindo um estilo de vida que meus recursos não puderam sustentar. Mas não me peça para abrir mão desse plano de vida, visto que meu interesse principal consiste em sair com honra das enormes dívidas de minha juventude. É a ti, Antônio, a quem mais devo em amizade e em dinheiro. E com tua amizade, pretendo desembaraçar-me dos planos e de todas as minhas dívidas. Vou fácil conhecer esses planos, e se eles não saem dos padrões da ética e da cidadania... Velho! Quanta gente, meu. O que eles estão fazendo aqui? Estão olhando pra gente. Sabe que eles vieram cobrar as cachaças? Deixa eu cobrar! Deixa que faz, meu. A gente tem que interpretar. A gente tá em cima do pau, tem que interpretar agora. Eu não sei interpretar. Nem não. O que a gente faz, velho?